Sejam muito bem-vindos em mais um Sala de Prescrição. Hoje nosso convidado vem dos gramados para uma conversa de quem está lá dentro. Um lateral direito que defendeu grandes clubes do Brasil e deixou sua marca em várias equipes do nosso futebol nacional. Estamos falando de Rodrigo Haefner, ex-jogador nascido aqui em Porto Alegre em 1982. Foram 25 anos de carreira como jogador e atualmente como auxiliar técnico do nosso querido e amado Zequinha, com 11 anos na base do Grêmio e mais 10 anos de carreira como jogador profissional, atuando nesses clubes importantes. E depois de encerrar a carreira, ele fez uma transição que começou primeiro como analista de desempenho, depois passou a auxiliar técnico e hoje segue nessa função. Ele vai acompanhar com a gente a sua trajetória, os bastidores do futebol e os aprendizados que ele pode nos trazer. Eu quero conversar contigo muito sobre esses analistas de desempenho, porque pelo jeito esse pessoal... a mesma coisa. Esse pessoal do Grêmio e do Inter, a análise de desempenho deles está duvidosa. E para nos ajudar a tocar esse programa está aqui a dona da arquibancada da Arena, a Alessandra Felicetti. Eu quero que ela nos explique como é que ela aguenta aí a todos os jogos do Grêmio para ver isso que nós estamos vendo. Saudações. Então, como estava conversando antes, eu sempre começo assim, saudações tricolores, hoje mais ainda, que é aniversário do nosso grande Grêmio, que não importa a fase, né, que esteja passando, a gente não consegue. É isso, é amor. Meu pai me ensinou a ser assim. E para nos ajudar mais um pouco, está aqui também esse colorado de velha estirpe, José Acioli Fossari. Senhor Fossari, nos diga o que está havendo com o futebol gaúcho. Bom, primeiro quero saudar aqui nesse programa a Ti Nogueira, que está hoje coordenando, o doutor Jefferson, bom dia, boa tarde, boa noite, a doutora Alessandra, a nossa bela representante feminina com conhecimento de futebol muito melhor que barbados que estão por aí, e também o Rodrigo Haefner, que realmente veio a brilhantar esse programa. Doutor, eu não sei se eu gostaria que falasse como tal, porque eu estou tão indignado que eu acho que eu vou deixar rodar a mesa, senão eu vou tomar a palavra há muito tempo. Eu não gostaria de monopolizar essa palavra, porque a minha indignação é tão grande, eu tenho colocado aqui a falta de gestão é tão grande, a incompetência do seu Alessandro Barcelos é tão grande, e eu fui um dos caras que na época da reeleição telefonei para algumas pessoas para votar nele. Um conjunto, diretor de futebol, que realmente está levando o Internacional a uma situação muito constrangedora. E esses milhões de colorados, coitados, sofrendo, coitados, porque eu também sou colorado, me sinto coitado, administrado pessoas que não têm a mínima competência. Levaram da D'Alessandro, que é outra, olha, o D'Alessandro realmente está sendo, olha, eu um cara que eu admirava. Era sanguíneo, determinava coisas, e agora não faz nada, só está olhando contemplativamente. Não sei se ele ia mudar agora ou não, mas o Roger acabou. O Roger não tem mais condições. Tá, e se ganhar um Grenal, qual é o problema? Vai perder para os outros times. Assim eu acho que é o Grêmio, né, Alessandra? Porque, na realidade, não existe o conjunto, não existe nada. O Mirassol veio aqui, não tem nenhum jogador de fama, mas olha o futebol que eles apresentaram, o futebol com uma dinâmica espetacular. Não, e aqui eu queria chamar a atenção. Quem é o técnico do Mirassol? Né? É um técnico, vamos dizer assim, novo no mercado, que está ascendendo, e a gente insiste em repetir. O Roger vai para o Grêmio, sai do Grêmio, vai para o Internacional, e o Roger é aquilo de sempre, começa bem e não tem a continuidade. Antes era Pepe Roger, agora é Pepsi Roger. Né? Tu veja, botar o Alan Patrick de capitão, um cara que não é sanguíneo, aquele cara é bom de bola, tem boa domínio de bola, mas isso não quer dizer que tenha liderança no grupo.
né? É a dinâmica que o Internacional tem. Para prova tá que o Sub-20 foi para a 2ª divisão, viu, Rodrigo? Então, na realidade, é lamentável. Nós estamos, eu vi aí, não é minha frase, mas de um comentarista aí, nós estamos fazendo realmente bem a contento o Grenal dos Farrapos. Os farrapados nós estamos nós dois. Né? Eu já ouvi falar de tudo desse Grenal, do fundo do poço, essa dos farrapados está brilhante. Mas, Rodrigo, tu que esteve ali e tu aqui te confessou que tu trabalhou antes como analista de desempenho. Eu tenho um ódio dessa gente, esses analistas de desempenho de Grêmio e Inter, porque eu acho que são um bando de incompetentes. Prova tal é o que está aí. E outra coisa, tudo que tu falou do Inter, eu repito igualmente pro Grêmio, né, Alessandro? Mas tu que esteve ali, né, como analista de desempenho, eu preciso de um lateral direito. Quem tu vai comprar pro Grêmio? Primeiramente, boa tarde. Bom, tudo bem, boa tarde. Me apresentando aqui, eu quero agradecer imensamente pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui. E temos bastante conversa aí pela frente. Espero que tenham paciência para poder ouvir, que de fato não é tão simples assim essas respostas a essas perguntas. Primeiro porque para você ser analista, vamos lá, para você trabalhar no futebol, um dos meios, digamos, um pouco mais fácil para tu entrar no futebol seria a parte de análise. Porque nos outros meios, geralmente tu tem que começar muito lá de baixo. Eu quero ser um treinador de futebol hoje. Se tu já não tiver um histórico dentro do futebol, as possibilidades que vão te dar, você lá embaixo, quando eu digo lá embaixo, é escolinha, com idades inferiores, idades menores. Consequentemente, não tem um salário tão alto assim e alguns deles não conseguem se manter. Então, assim, a parte de análise é um meio mais fácil para tu entrar dentro do futebol. E, geralmente, quem entra nesse mercado são pessoas que gostam de futebol, amam o futebol e não tiveram uma oportunidade de jogar, mas querem estar incluído no futebol. Então, eles acabam indo por esse meio que é a análise. Então, geralmente, quem analisa os atletas são pessoas que amam futebol, que gostam de futebol, mas que não têm um pouco daquela experiência de campo para ver alguns detalhes sobre atletas. Sim, mas hoje não tem aplicativos né, que analisam assim, por exemplo, o William, 37 anos, o Arthur, que veio agora para o Grêmio, teve 15 jogos no Girona. Sim. Né? Que eles analisam quantos jogos teve, quantos chutes deu, quantas assistências, quantos gols. Isso hoje tem, né? Tem, eles existem, sim. Só que o que acontece? Muitos dos nomes que chegam no clube, claro, eu estou falando de vários níveis, o futebol tem muitos níveis, de A a sem divisão nenhuma, né? De A, B, C, sem divisão nenhuma. O que acontece é que muitas das vezes a apresentação desses atletas são apresentadas de forma só com as melhores partes dos atletas, os melhores momentos dos atletas. E às vezes a função do analista é justamente isso, é tu também entender como funciona esse atleta quando os números não são bons, né? Não adianta só me mostrar os gols dele, é importante também entender como ele faz para chegar aos gols. Por exemplo, já vi atleta sendo contratado porque fez 7 gols ou 9 gols numa temporada. Quando tu analisa o atleta, tu vai ver que desses 9 gols, por exemplo, 6 são de pênalti. Então, tem alguns detalhes que precisam ser melhor vistos. E, então, assim, eu acho que não fica só sobrecarregado só sobre o analista. Eu acho que o analista é só a primeira parte da função. É recrutar esses atletas com possibilidades de contratação para o Grêmio. E aí depois vem a questão dos auxiliares, dos próprios treinadores. E a contratação não para só aí, porque eu estou falando das minhas experiências. Porque se eu quero contratar a Alessandra, né? Se eu quero contratar a Alessandra, eu também vou conversar com o treinador dela. Eu vou conversar com o auxiliar que trabalhou com ela. Ou seja, eu não tenho só informação de campo. Eu tenho informação de todos os lados. Tem uma questão hoje que futebol é um negócio Sim. Muito caro, onde rola muito dinheiro, e muito dinheiro mesmo, porque outro fato que nós aqui não falamos hoje, esse pessoal que está contratado pelo Grêmio e pelo Inter, eles ganham todo salário de craque e estão jogando um futebolzinho, né? Qual é a folha do Mirassol? Não deve ser nem 1/3 da folha do Grêmio.
Eu não tenho esses Eu números, não sei, né? mas a folha do Grêmio é 18 milhões, eu mas acho. só que o Mirassol não deve ser nem 5. Tá, e o Mirassol está em 5º lugar no Campeonato Brasileiro. Tá em quarto. Ficou Quarto, acho que é quarto lugar. 4º lugar, quer dizer, então tá no G4. É que assim, ó, aí eu acho o seguinte, tirando Flamengo e Palmeiras, o resto é todo mundo nivelado. Eu acho. Cruzeiro, parece. O Cruzeiro agora tá bem, mas assim, acho nivelado. Então, assim, se nós jogássemos um pouco melhor do que a gente estava, e o que me preocupa é que eu acho que o Grêmio e o Inter, eles estão numa decrescente, né? Não é de hoje que isso está acontecendo. Não foi esse ano que isso aconteceu. Né? A gente teve um ano lá de sonho, que tinha que não é nem craque, o pessoal dizia um ET jogando aqui, que levou um time nas costas. Sim, né? E a gente se iludiu. Sim. Porque Eu também. a nossa decadência vem de antes. E aí a gente se alimenta de um ganhar do outro ou de um terminar na frente do outro. E os dois times estão se apequenando. Não, mas só e nós tem estamos ficando na terceira linha brasileira. Essa Copa Grenal, ou seja, nós disputamos muito o Grenal. ruim isso. Vem cá, se caso o Internacional ganhar do Grêmio, o que vai adiantar? Se o Grêmio ganhar do Internacional, o que vai adiantar? É os times que quando se deparam com um time mais bem organizado, como o Mirassol, estou dizendo Flamengo, Palmeiras, outros times mais bem organizados, isso aí a gente já, infelizmente, nós baixamos a cabeça e dissemos, vamos apanhar mesmo. Nós não éramos assim. Mas aí nós éramos de raça, chegar junto. Pô, olha, eu vi o Internacional jogar contra o Flamengo assistindo. Eles só cercavam, não marcavam. Pô, na minha época, desculpa, eu já coloquei aqui que não façam isso. Eu joguei muito nos amadores, tipo assim, naquela época, o Aldo Capas, eu era quarto zagueiro, o cara passou de idade no meio, que segunda vez ele não veio. Mas não estou dizendo que façam isso, não façam isso, eu sou contra a violência. Mas o cara tem que saber como marcar, não só cercar. Mas vou te dar um exemplo. O Grêmio agora, recentemente, empatou com o Flamengo. E como é que conseguiu empatar? Porque não precisa jogar, e como disse o Rodrigo aqui na conversa anterior, se defender é mais fácil. Agora, quando tem que ter jogo, qual é o jogo do Grêmio? Requer uma proposta de modelo de jogo. A primeira questão é tu ter um modelo de jogo, a segunda seria eu ter uma estratégia para aquele tipo de jogo, né? Então, sem dúvida nenhuma, jogar fora de casa contra uma equipe melhor, sem dúvida nenhuma, sempre vai ser muito mais fácil tu defender. Agora, quando tu tá em casa, com uma torcida que enche o estádio, né, te motivando, te obrigando a tu atacar com mais frequência, consequentemente acaba também deixando alguns espaços para o adversário, né? Então, as equipes que vêm jogar contra o Grêmio sabendo disso, já cria-se uma estratégia para poder utilizar desse momento do Grêmio, da dupla Grenal, que de fato está um pouco insegura, né? Então, pelos últimos resultados. Então, a gente está falando sobre a questão da confiança do atleta, né? Então, sem dúvida nenhuma, quando se tem resultados ruins, de fato, se perde a confiança em jogar futebol. Mas, Rodrigo, desculpe, Nogueira e Alessandro, eu gostaria de explorar mais, que tu faz esse lado analista e tudo mais. Eu gostaria de entender um pouco, porque olha, rapaz, eu estou ganhando um pouco com o médico, eu acho que eu vou fazer um vídeo com o Javelinho e vou mandar apresentar, provavelmente vocês vão me contratar, esses analistas, viu, Alessandra? Depende do teu empresário. Não, entendeu? Olha, depende o empresário da Muzu deve ser muito bom. Não é possível... Não, e os salários desses caras... Não é possível o Alessandro Barcelos e a Alemanha pedir, pelo amor de Deus, para liberar o Borré. O Borré tem uma coisa, ele é um cara que vibra, ele procura fazer o melhor dele. Só que o melhor dele é muito pouco. E o Valência foi aquilo que nós já vimos aqui. Mas tu te livrou do Valência que tanto pois queria, não, pois é. Então, assim, aí eu quero fazer uma pergunta Não, porque eu estou pensando seriamente em fazer o vídeo. Claro, vou mandar um dinheirinho a mais, porque como médico tá difícil. Tá difícil. Não, mas qualquer perna de pau ganha uma fortuna, tia. Então, exatamente. Que me deu 100 mil, o que tu acha? Tá ótimo, né? Tá bom, então, quem sabe? 100 mil tá bom. Pagam em dia, né? Não é que nem acontece com a gente. Voltamos à conversa séria, embora tudo seja sério, mas como diz o Dr. Jefferson, de vez em quando a gente fala até em futebol. Então, assim, Rodrigo, eu acho que esse tipo de análise, se eu sou presidente do Internacional e os caras deixam me vender gato por lebre, eu já tinha demitido todo mundo, sinceramente. Porque não é possível eu trazer um cara que vai ser centroavante, que não é centroavante. Não, mas peraí, mas aí... O Valência, tudo bem, mas o Valência não sei o que aconteceu.
Mas ele começou mal, ele começou mal aqui, Quem? quando o Valência saiu de campo e quase deu um soco no peito do Magrão, que era... Sim, o Magrão que após era, o jogo, né? O Magrão campo, era né? o quê naquela época do Inter? Não lembro. Mas ele era do departamento de futebol, né? Quer dizer, então ali ele já começa com uma arrogância, né? Sim. E desde ali, né? Aí errou aqueles gols todos, quer dizer, um cara que ganha um salário desse. Mas no Grêmio é igual. Mas, meu caro moderador, eu gostaria de voltar a esse assunto que, para mim, eu gostaria de entender. O senhor desculpe a minha insistência, é que eu gostaria de entender. Então, eu falo para o Rodrigo, que está nos bastidores. Rodrigo, me diz como é que faz essa análise? Eu mando um vídeo para lá e é analisado o vídeo, existe uma vida pregressa, uma vida anterior, ou seja, todo um passado que vai ser analisado, e aí um conjunto de situações. Tem jogador que joga bem, mas são desagregadores de grupo, também não interessa. E tem jogadores que, se eu pegar o melhor lance do Nogueira, o Nogueira também vai ser contratado, porque o Nogueira já jogou uma vez na vida. Não sei o que jogou, mas já fez alguma coisa. Jogava, até eu já joguei. Jogava então, pedra no telhado do vizinho. Pô, isso é perigoso, eu sabia. Então, assim, Rodrigo, como é feito essa análise, que isso olha, eu fico com muita curiosidade. Claro. Porque o que está acontecendo, eu tenho colocado aqui insistentemente, e de uma maneira chata até, porque eu repito, eu digo, nós temos pouco dinheiro, nós temos que fazer gestão, tem que saber fazer gestão. Sim. Se não souber fazer gestão e sem dinheiro, é o caos. É o que está ocorrendo agora. Claro. Então, Rodrigo, como é que é feita essa análise para a gente não cair em fria, não comprar gato por lebre, meu doutor Nogueira? Não, é que é o seguinte, deixa eu me intrometer. O Palmeiras tem 100 olheiros. Olha bem, o Palmeiras muda de elenco, mudou o elenco. Mandou Rony embora, mandou Dudu embora. Renova, né? Renova. Esse lateral que vocês pegaram é o Palmeiras. Olha, chegou no momento. Se quiser trabalhar aí manda como administrativo, tudo bem. Mas como jogador deu, né? Aí o que o Palmeiras faz? Quando esses velhinhos, o Marcos Rocha, né? Ótimo jogador. Marcos Rocha. Mas está em fim de carreira. O William, que análise de desempenho atual que é? Foi o centroavante esse que veio aí, o Vinícius, que a mulher dele é amiga da mulher do William, que deram um jeito no final da... Diz que o Grêmio está tentando trazer ele há 3 anos. Mas não tem uma política. Olha o Palmeiras. Tu viu aqueles 3 guris da frente do Palmeiras? Que é aquilo. Também o preço que pagaram por aquele centroavante que fez os 3 gols, né? Como é o nome? Roque, né? Sim, Vitor Roque. Vitor Roque, né? E ele custou. E ainda tem, se recuperando no departamento médico, não essas coisas, Paulinho. Desculpe, viu, o Vitor Roque, não é essas coisas. Ele até fez assim, como é que eu consegui fazer 3 gols? Então, assim, sabe o problema que o Internacional não joga nada. O Internacional... o goleiro craque. Exatamente. Olha cá, mas olha bem o Palmeiras. O Palmeiras mandou o Estevão agora pro Chelsea, vendeu o Hendrick lá que o Ancelotti odiava, e pelo jeito não vai para a seleção brasileira, e trouxe esses guris, aqueles guris estavam fazendo um carnaval no time do Internacional, aqueles 3 ali da frente, né? Era o Vitor Roque, o Flaco Lopes e qual o nome de um outro? Eu acho que é um uruguaio. Mas uns meninos, e eles passavam voando. Foi lamentável. Mas eu quero quero renovar a pergunta, Rodrigo, que eu quero entender essa análise. Essa análise, ela é mais profunda. Você só vê um vídeo, vê a vida do cara, vê como é que o cara faz, qual é o estilo se ele se adapta ao nosso futebol. Porque aqui tem isso, Rodrigo, sabe? Chega o treinador, porque agora eu quero o futebol de intensidade. Aí pega o Léo Patrick, que faz voltinha, e vê a bola, para onde é que está. Intensidade não vai dar nunca. Aí, entendeu? Eu quero, mas não tem jogador para desenvolver isso aí. Então me deixa louco, porque o cara vem com uma ideia que talvez fosse maravilhosa, mas não tem como desempenhar. Sim. Eu já falei outra vez, estou repetindo agora, a mesma coisa que eu pedi, que a doutora Alessandra pediu para fazer um parto. Eu vou me enrolar todo. Sim. Entendeu? Assim Fossari, quando tu fala do Inter, eu não posso esquecer do Grêmio. Sabe como é o nome do Cristaldo? O Homem Invisível.
Porque eles aparecem em campo. Pois é, então assim, ó, qual é a intensidade que eles querem com esse jogador que nós temos? Tem que adaptar conforme o jogador que tu tem, adaptar o modelo de jogo, que realmente as coisas aconteçam. Olha, a lerdeza do Internacional é o seguinte, olha, tia, eu fico assim, quarta-feira, não consigo ver à noite o jogo Internacional, eu não consigo dormir. Sim. Eu começo a bater, se a mulher vem me chamar, cara, que eu já estou, não faço nada disso, eu já disse, não, pelo amor de Deus, me deixa quieto, porque a gente fica numa situação de uma irritação tão grande. Volto a dizer, isso não, eu respeito muito a minha família, não tem nada a ver com isso. Claro. Mas só estou dizendo o grau de irritação que tu fica quando tu vê um jogo tão incompetente, com pessoas tão incompetentes que comandam isso. Isso aí, realmente, então, olha, nós, doutora Alessandra, a grande gremista, e eu como colorado, nós estamos sofrendo nesse estado. E que não faça das nossas, como é que é? Das façanhas de modelo para toda a terra. Nós estamos fazendo muito mal no futebol. Isso não serve. O resto, sim. Mas isso, infelizmente, no futebol não se adapta. Mas, Rodrigo, eu gostaria de te ouvir, porque eu acho que eu estou falando demais. Eu acho que eu gostaria de ouvir, que eu gostaria de conhecer melhor. As tuas perguntas são muito boas e as tuas colocações também. E eu acho que entra dentro de um detalhe que o doutor falou e que acho que passou desapercebido, que futebol é negócio. Há muito tempo. Então, assim... interessante. Então, assim, dentro do negócio existem... como é que eu posso falar? Existem... Cada um tem seus interesses. O jogador tem o interesse de ser titular, jogar um jogo bom, fazer bons jogos e se destacar para ir para lugares melhores ou melhorar seus salários. O treinador, do mesmo jeito, quer fazer bons jogos, quer aparecer para o mercado para alcançar níveis maiores. E cada um deles, o gerente de futebol, o presidente, enfim, cada um tem um... E aí a gente inclui também a questão dos empresários, porque eles são muito fortes no mercado também, colocando atletas enfim, mostrando alguns atletas que às vezes a gente nem conhece no mercado. A culpa não é só dos analistas, porque existe diversos números de caracteres para poder contratar alguém. Tu já falou alguns deles aqui, idade, posição, característica, estilo, se o atleta ele também tem uma boa postura fora ou dentro de campo, isso também influencia muito numa contratação. Então todos esses detalhes eles são vistos, tá? Também tem um outro detalhe que isso acontece muito, que se eu fizer uma análise assim, mais detalhada, eu vou lembrar de jogadores para vocês, jogadores que não deram certo no Inter e no Grêmio, mas que saíram do Grêmio e do Inter, foi um sucesso nos outros clubes. Não, isso acontece muito. Então assim... Vamos falar em matéria... Vamos falar em matéria de goleiro. O que tem de goleiro bom, que passou pela base do Grêmio e que nunca jogou no Grêmio, vamos começar por um veterano, Cássio. Deixa eu só te interromper, só para tu entender, o Cássio é da mesma geração do Cássio, é o irmão é o Cássio, o Groy e o irmão do nosso goleiro da seleção. Eu sei. Do Internacional. Que os três eram o Alisson Becker e o irmão dele que depois jogou. Que eu esqueci o nome dele, agora tá no Náutico. Me esqueci o nome. Ou seja, tá falando de goleiros que com a mesma idade, do mesmo período do Grêmio. Nunca jogaram no Grêmio e são ótimos goleiros. Exato. Então isso e acontece. Até hoje tem dúvida no Grêmio. Os goleiros do Grêmio nunca agrada. Sempre é um problema. Mas aqui, Nogueira, eu gostaria, porque tu já falou nesse programa, sobre aquele lateral esquerdo do Grêmio, que jogou agora no Mirassol, como é que é o nome dele? O Reinaldo. Olha, o Reinaldo era castigado aqui, viu, Rodrigo? Olha, ele está jogando um belo futebol. O JP Galvão, que é goleador lá no México. Não acredito. Tá entendendo? Então, assim... Me falaram ontem isso. Eu tô trazendo a informação que outros falam. Não, mas aquilo que o Renato insistiu com esse cara não existe. Então, só para vocês entenderem como não é tão simples essa jogada da contratação. Dando um exemplo, claro... Mas aí, sim, mas eu só gostaria, desculpe, porque eu acho interessante ele completar, doutor Nogueira, para a gente poder entender, e daí, Rodrigo? Não, eu vou dar um exemplo nosso do São José. Quando o pessoal reclama muito do sintético ali, né? Que agora trocou e está muito bom o sintético. Mas um tempo atrás o pessoal reclamava muito. Então, assim, nós, quando íamos contratar jogadores, dentro dessa análise, por exemplo, nós não podíamos trazer jogadores que não fossem tão técnicos. Se os caras fossem um pouquinho tecnicamente abaixo, nós já excluímos. Por quê? Porque no São José precisa de um nível mínimo de técnica para começar pelo menos uma criação de jogada, uma organização. Então, assim, nós tínhamos já essas regras. O que eu quero dizer com isso? É que eu quero dizer assim, que muitas das vezes o próprio clube não sabe quem vai contratar ou o que vai contratar.
porque é baseado, muitas das vezes, nos treinadores. O que eu quero dizer é que os clubes precisam ter uma características, assim como na base. Tu precisa ter uma característica, um perfil. O Inter joga desta forma. Então, se o profissional joga desta forma, nós precisamos contratar treinadores que tenham essa mentalidade e que impõem o modelo de jogo dele nesta forma. Não é assim. E aí vai O que acontece? Aí entra na gestão. Cada gestão mas que absurdo, viu, faz do seu jeito. Se eu quero contratar o psiquiatra, eu contrato o melhor psiquiatra do mundo, que é o doutor Nogueira. Mas assim, ó, na realidade, uma janeira como a senhora. Então assim, ó, mas que absurdo, quer dizer, tu não leva em consideração esses detalhes? Por exemplo, detalhes de treinadores. O time tá mal, por exemplo, o time tá numa fase ruim. Agora, o Inter e o Grêmio tá na fase ruim. Perfil do Mano, a gente conversa, um perfil mais defensivo, conservador, né? Conservador. O Roger é um cara que gosta de jogar, tal. Aí o que vai acontecer? Nessa discussão toda, vamos ter que trazer um treinador. O que eles fazem? Vamos trazer um outro cara com um perfil totalmente diferente, com uma característica totalmente, para ver se muda. Não tem planejamento. Então tu não tem planejamento. Não tem planejamento. Entendeu? Não tem. Então assim, é difícil de, vamos dizer a palavra culpar, mas quando tu vai contratar, tudo isso precisa ter uma cartilha que venha de cima para baixo. Por que a base cai? Tá, mas o que a gente precisa da base? O que a gente quer da base? Formar atletas, quer títulos? Qual é o perfil de atletas que nós vamos buscar? Qual é o perfil de treinamento? Né? O nosso time vai ser um time que vai propor jogo, ou seja, só com bola no chão? Não. Nós queremos um time mais competitivo. O que nós vamos criar? Porque fazer tudo não dá. Não tem como fazer tudo no futebol, porque é muita coisa para fazer. E o bom para mim, na minha vida, assim, que como atleta, quando eu virei comissão técnica, foi isso. Que quando eu comecei a estudar, eu falei, meu Deus, eu entrei num mundo totalmente desconhecido. Então, assim, tem muita coisa para fazer. Então, o interessante dentro disso, unificar uma ideia. Por isso que a gente vê um Flamengo, claro, e eles têm toda uma vantagem financeira, é óbvio. Mas tu vê ali o Flamengo hoje com o Felipe Luiz, tu vê o Abel Ferreira. Quando tu vê uma entrevista deles, quando tu vê eles falando sobre futebol, tu vê conteúdo. E não estou dizendo que o Roger e o Mano não tenham. Eu só estou falando que quando tu vê que é uma escala de um clube já com uma postura, um modelo já feito dentro dos clubes, entendeu? E tu vê o Palmeiras subindo um monte de atletas de base. Porque a base vai ser o treinador que vai ser contratado, quando vai se fazer a proposta para ele, tu tem que passar isso. O nosso clube joga assim. Joga dessa forma, né? Tu vai te encaixar dentro desse perfil? Não. Mas é que isso a gente não vê acontecer. Porque o Grêmio saiu do Renato, trouxe o Quinteiros, saiu do Quinteiros, trouxe o Mano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que a pergunta, doutor, é a seguinte, talvez que tipo de atletas estão contratando? Será que é para solucionar problema ou para dar satisfação para o torcedor? É para dar satisfação para o torcedor. Porque para o torcedor é muito mais fácil eu botar um cara ali de nome, tipo, gente, eu botei um cara de nome, gente, né? Sim, mas por exemplo, ontem o Grêmio botou o Arthur. Todo mundo achando que o Arthur ia ser aquele cara do primeiro tempo contra o Lanús. Sim. Que ele jogou um primeiro tempo, os 45 minutos, que eu nunca vi um cara jogar aquilo, né? Quer dizer, até vi sim. Eu vi Paulo Roberto Falcão, né? Que era uma coisa impressionante, né? Os jogadores que mais me impressionaram na vida até hoje, eu sou gremista, mas foi o Falcão, Paulo César Carpegiani, e o jogador estratégico, Caçapava. Foi revolucionário. Como dizia o Figueiredo, eu me consagro, né? Sim. Esse tanque aqui na frente da zaga, né? Quando os caras chegam em mim, eu já chego morto, porque ele já vem mordendo o cara desde lá do início. Ele não deixava o cara jogar. Eu vi o Caçapava acabar com grandes jogadores do futebol brasileiro naquela época. Sim. Tinham, né? Rivelino e craques, né? Mas o que o Caçapava fazia? Marcava. Que nem eu vi aquela famosa Grenal que o Jurandir, né, acabou com o Falcão. O Jurandir era um reserva que nunca jogou, só jogou aquele Grenal, te lembra? Sim. Tu não sai da cola do Falcão. Sim. Não deixa. Pronto. Mas é que a gente está buscando o Salvador da Pátria muito. A gente está buscando o Salvador da Pátria que nem o Soares foi naquele ano para nós. A gente está buscando o Salvador da Pátria. E aí todo mundo assim, mas como é que o Arthur jogou? O Arthur jogou como um cara que não é mais o mesmo Arthur. Passaram-se muitos anos. E isso faz diferença para o atleta. Sim, claro. Não fisicamente, é mais o mesmo jogador, hoje... fisicamente ele é outro. Ele era um cara que não estava jogando com aquela intensidade que, né? Foi o primeiro jogo do cara. Eu até acho que ele jogou bem, mas o Arthur não vai resolver os problemas do Grêmio. Jogou bem, mas o problema do Grêmio... O problema do Grêmio é que o Grêmio não consegue
chutar O no Arthur, gol. o Isso Arthur que é tem o outra problema. coisa. Aqui, ó, eu não vejo chutar. O Grêmio não chuta no gol. Aqui, ó, o Fossari, eu não vejo ninguém estufar a rede. Que Não, saudade nem tentar, nem eu tentar, tô nem de tentar. ver uma bola estufando uma rede, pelo amor de Não, Deus. tu vê do time adversário. Essa é uma decisão de campo, né? É uma decisão do atleta, né? Também, né? Sobre chutar, ou cruzar, ou passar. É uma decisão dele, né? Os fundamentos, tu que é auxiliar técnico, né? Chutar, parece que agora está proibido chutar. Na época do meu tempo, que o Zico ficava treinando horas depois do treino, as faltas que ele botava as camisetas, e o Ronaldinho Gaúcho jogava na trave, te lembra? Fazia aquilo tudo. Agora não pode, porque vai dar problema na musculatura, né? Vai desgastar o jogador, não sei o quê. Pronto. Então tu não vê nenhum gol de falta. Diga de passagem que o Valência fez um golaço de falta. O último gol que ele de falta bonita. Foi lindo. Foi indefensável. Não Foi lindo, do foi goleiro, lindo. não. Então a gente faz as críticas, mas tem que elogiar quando o sujeito faz alguma coisa. Mas o que eu vejo assim, ontem, esse jogo aí contra o Mirassol. Aí ele joga com 2 no ataque, que não funciona, ele empilha de atacante e abriu o meio. Aí era o que o Mirassol queria. Não é? Ficou aquele buraco ali no meio. Mas até te perguntando assim, né? Tu é um auxiliar. Tu vai lá, faz a estratégia pro jogo, tem um planejamento, o jogador não executou aquilo que foi treinado. Como é que é essa conversa? Como é que é essa cobrança? Né? Que tu vai lá pegar ele, corrigir o chute que tu não fez, ou o lateral que tu foi lateral, que não vai na linha de fundo, corta todas para dentro? Como é que é essa conversa? Eu gostaria até de complementar o que a Alessandra está falando, a respeito como esses detalhes técnicos, né? Claro. Eu gostaria de perguntar, digamos que fora, Grêmio e Internacional estão iguais. Então, uma vez quando o Grêmio perdeu aqui, a doutora Alessandra chorava, e eu até dizia, quem sabe, falei para a nossa diretora, compra um lençol, porque pano de papel já não dá mais. Sim. E estavam 3 gremistas chorando, ela, o Nogueira e o Jefferson. E eu sorrindo, eu digo, pô, mas que programa gostoso, né? Gostoso, só choro, e agora estou chorando junto com eles. Então não tem como, todo né? mundo junto. Então é o seguinte, eu gostaria de fazer uma pergunta muito objetiva. Claro. Eu acho difícil a resposta. Digamos o seguinte, Internacional ou Grêmio, nós estamos num buraco, nós estamos com o futebol desvalorizado, com o futebol muito feio, sendo criticado no centro do país de uma maneira muito forte e com razão. Tu tem toda a possibilidade de comandar as coisas para melhorar. O que tu faria para melhorar? Tá, vamos lá. A primeira coisa... Que eu eu vou emendar. Já faço a campanha para ser presidente do Grêmio Internacional. Do jeito que está, nós vamos te levar de... O melhor jogo do Grêmio esse ano, foi esse ano, né, Alessandra, tu me ajuda, foi com o James Freitas, que é auxiliar técnico. Sim. É verdade. Foi ou não foi? Foi no Grenal até. Foi no Grenal. Muito Pois é. bom, jogou bem. Como é que o James Demitiu, Freitas... que tiveram coragem de demitir o cara antes do Grenal. É isso. O James Freitas fez aquele jogo maravilhoso, aí tiraram o cara. Me fala do teu colega James Freitas. James Freitas é um baita de um profissional. Eu acompanhei a carreira dele há muito tempo. Foi auxiliar do Roger. Porque fica difícil falar. Bom, agora vai falar por de bem, né? Por bem. Aí fica lógico. Eu gosto muito dele. Nós não somos amigos pessoais, mas eu acompanho a carreira dele. Então, e desde a época do Inter, enfim. Mas, Rodrigo, o que tu faria, Rodrigo? Eu estou aqui, ó. Eu tô com o contrato feito para te assinar. Bora. Se caso as coisas andarem bem. Sim. Porque eu não suporto mais sofrer com esse futebol gaúcho. Claro. Então, hoje em dia eu gostava do Grêmio, agora não. Agora estou na mesma situação que eles. Viu? Os Esgualepados. Farrapos, fundo do poço. Meu Deus. Mas conclui aqui, Rodrigo, senão eles não te passam a bola. Não, tranquilo. O grande desafio de um treinador de futebol é exatamente isso. É tu passar a tua ideia de jogo para 30 atletas de estado diferente, cultura diferente, idade diferente, salários diferentes. Então, assim, você imagina falando de amizade. A gente tem um amigo ali próximo e vive, às vezes briga, né? Discute e tal. Às vezes com a esposa em casa, enfim, tem todas essas diferenças. Então, imagina num
30 atletas, sendo que tu vai botar 11 para jogar, mas 8, 9, 10 ou ali de reserva, e tem alguns atletas que não vão jogar. Então, a grande missão nossa é tu tentar conseguir agregar que todos vejam para o mesmo lado, que possam nadar para a mesma direção. A princípio, se eu sou um auxiliar, tu está me trazendo como auxiliar da casa, a minha parte dentro de um clube, principalmente, é auxiliar o treinador, dentro da ideia daquilo que está acontecendo no futebol. No São José, se passaram 8 treinadores, cada um com uma característica diferente. Então, assim, veio o cara que queria jogar curto, veio o cara que queria dar balão, veio o cara que queria marcar muito e tinha um outro cara que não se preocupava então em marcar. Então, o que eu, como auxiliar, eu fazia? Eu me ajustava dentro da ideia e o modelo de jogo daquele cara para poder fazer com que valorizasse mais e abrisse mais ideias dentro daquele modelo de jogo. A primeira coisa que nós precisamos entender quando a gente começa um trabalho num clube, essa é a minha opinião, tá, gente? Não você precisa ter, são 3 coisas principais. Tu ter um sistema de jogo, né, idealizado, um modelo de jogo e uma estratégia de jogo. Cada um no seu momento. Dentro desse sistema de jogo são os números. 3, 4, então 3. Agora tu me diz, claro. Tu que jogou na base do Grêmio, qual é a estratégia idealizada de jogo do Grêmio? Aí precisa ver com o treinador. Porque assim, ó, por exemplo, para mim entender isso, eu precisaria pegar os 3 últimos jogos, o que eu faço quando eu vou jogar contra um clube. Eu vou fazer um jogo contra o Grêmio hoje. Eu vou pegar os 3 últimos jogos do Grêmio, eu vou sentar e vou analisar todos os detalhes dele. Vou analisar a parte de ataque, parte de defesa e bolas paradas. Então, eu vou, dentro dessa análise, eu analiso a organização ofensiva, organização defensiva... Isso não tem. Transição defensiva e transição ofensiva. Daqui a pouco tem, mas em algum momento os adversários conseguiram inibir, conseguiram não deixar que o Grêmio fizesse esse tipo de jogada. E uma coisa eu vou encontrar nesses 3 jogos, algum padrão eu vou encontrar, mesmo que seja mínimo. Mas me diz, eu vou voltar de novo, apesar Claro. do Fossari ser contra. O que o James Freitas, qual foi a magia? Eu sou Tá, outro detalhe, é legal isso. O senhor está comandando o programa e eu me curvo a sua vontade, meu caro doutor. E é legal essa questão, O porque... que ele qual foi a magia? Mas não é a magia... Era o momento. Só que Foi anímico ali. O que acontece? Não é só a magia do James, é uma magia de auxiliar. Por quê? Porque o auxiliar ele tem muita mais a proximidade com os atletas do que o treinador. O auxiliar geralmente ele blinda isso, ele faz esse caminho, né? Alguns treinadores eles têm uma postura e vai até ali. E a partir dali, por exemplo, algumas coisas que precisam, não é o treinador que vai falar. Quem vai falar é o auxiliar. E o auxiliar acaba criando vínculos maiores com os auxiliares. Mas eu acho que há uma com os jogadores. Eu acho que há uma discriminação contra os auxiliares. Vou te dar um exemplo. O melhor técnico dos últimos tempos do Botafogo foi o Cláudio Caçapa, Sim. que era auxiliar técnico, te lembra? Tá. Não botaram ele de técnico, ele continua de auxiliar técnico até hoje. O James Freitas é a mesma coisa. Então acho que tem um preconceito com isso. E quando tento botar o auxiliar técnico, agora botaram aquele lá do Santos, que era auxiliar técnico do Tite. Foi um desastre, diga-se de passagem. Né? O Kleber Xavier. Foi um desastre mesmo. Agora, eu não sei o que eles têm contra os auxiliares técnicos. Mas eu acho que o James Freitas aquela vez foi isso, né? Porque diziam que o Quinteiros não tinha diálogo nenhum com o grupo, né? Que ele não conversava Mas com os jogadores, né? a maior parte dos auxiliares, essa é a função deles. O Helmas, o Odair era auxiliar técnico do Internacional. E o primeiro jogo que ele pegou, tomou 5 no Grenal. Se não me engano, foi ele, né? E aí, hoje é um baita de um treinador, é um cara vencedor, um cara que estava no mundo árabe. Também. O Carille ficou anos no Corinthians, como auxiliar do Tite e do Kleber Xavier também. Então, é outro cara que, quando o Tite saiu, deram oportunidade para o Fábio Carille e ele foi campeão brasileiro. Ou seja, tem muita gente boa no mercado, sabe? Só que em alguns momentos eles entram num momento que é propício e outros nem tão propício dessa forma, entendeu? Então, assim, futebol não tem uma receita. Não tem, porque senão todos seriam campeões. Então, assim,
mas pelo menos um mas time organizado. Mas o estilo de jogo Mas tem. é isso que eu te perguntei, essa conversa aí dessa correção, é o auxiliar que faz? Não, o é no treinador? contexto geral, é tudo, porque tu identifica, os analistas servem para isso também, para identificar problemas na equipe, problemas aonde pode solucionar. Às vezes entra característica de jogadores, às vezes pode entrar um sistema que não está legal. Então, assim, dentro desse que eu falei antes, do sistema, tendo o modelo de jogo e tendo a estratégia de jogo, tudo isso ele é alinhado, né, no dia a dia, com vídeos, com conversas, os treinos são filmados para que também haja correções nos treinos. Agora, eles são seres humanos. A gente faz tudo bem bonitinho, tudo certinho, e a gente treina chute, a gente treina cruzamento, e o cara treina cruzamento perfeito, o cara cabeceia perfeito, o chute vai lá na gaveta, só que chega no jogo, é uma decisão dele, ele não chuta, ou ele chuta errado, chuta desequilibrado. Ele fica inibido por causa da torcida. Ele está com um receio, tem jogadores que são mais valentes, e inclusive tem jogadores que são mais valentes, que querem assumir, e fazem um monte de cagada porque assumem coisas que nem são deles. Isso aí depende muito do momento. Também. Né? Eu acho, por exemplo, que o Internacional, eu estou falando sobre o Internacional, ele deixa muito a desejar o estado anímico. Ou seja, contra o Vasco, aquele primeiro tempo foi uma vergonha, né? Então, o que acontece? Agora a direção do Internacional está botando toda a culpa nos jogadores, Sim. que tem a culpa. Assim como o treinador tem sua culpa também. Agora, contra o Palmeiras, todo mundo falava, qualquer rádio, escutava qualquer coisa, o Internacional vai aberto, o Internacional vai tomar um chocolate. Botou o Vitinho, botou o meio de campo muito fraco e ficou aberto. Pô, vou te contar, se o Palmeiras continuasse na mesma embalo, ele faria 7, 8 gols. Sabe? Eu acho agora que o Palmeiras... veio o Roger que diz o seguinte, veio o Roger, nós estancamos aquela sangria do primeiro tempo. Estancaram o quê? O Palmeiras que não quis continuar. Olha, eu tenho que agradecer ao auxiliar técnico do Palmeiras, que o Abel não estava na beira que deu mole. Se pouparam, né? Pessoal, infelizmente nós vamos ter que encerrar, porque já passou até a prorrogação. Esse papo fácil aqui, né? Isso aqui nós não ia terminar nunca. Nós vamos ter que convidar o Rodrigo outro dia para ele falar dele. Pô, não pode nem fazer pergunta polêmica. Não, mas não adianta, a gente era obrigado a falar, porque a gente está entalado, né, Alessandro? Então, Rodrigo, eu te peço as tuas palavras e considerações finais. Eu fico muito feliz pelo bate-papo, e realmente o bate-papo passou voando, né? Belas colocações, perguntas. Eu achei que ia ter mais perguntas mais difíceis, mas então para ver que tá facinho, foi tranquilo. Fazer a polêmica. Mas eu sou muito grato, e sempre que precisar, sempre que puder, estarei presente. E agradeço mais uma vez. Fossari. Não, realmente o futebol é o esporte das massas aqui no Brasil e em outros países que assim entendem, né? Começou na Inglaterra e agora está no mundo todo aí. Prova tá que até os Estados Unidos está tentando aprender como jogar futebol, né? Querem levar a Copa do Mundo e hoje em dia já arrumando uma seleção. Eu realmente agradeço a presença e quero também, junto ao Dr. Nogueira, que é nosso coordenador agora, que é nosso apresentador, é isso, né? E a nossa diretora por ter me convidado por mais um programa, e a doutora Alessandra, que sempre brilha aqui. E, Rodrigo, é isso. Como entender as coisas que fica difícil entender. Assim, o que eu tinha de cabelo já caiu tudo. Então, assim, eu estou tentando alguma coisa para poder entender o tal futebol. Já disse, eu não quero mais saber de futebol. Quando estou jogando, eu estou vendo tênis, coisa assim. Mas não adianta, a gente foi criado nisso. Né? Não, mas o pior é que tu vê o jogo do Grêmio e tu te irrita. E aí eu já cheguei à conclusão seguinte, que é masoquismo. E a única felicidade que o gremista tem é a derrota do Colorado. Então, assim, agora quem está muito faceiro nisso aí é o doutor Nogueira. Está numa felicidade nisso. Porque como psiquiatra está com o consultório cheio. Um abraço, até mais. A Alessandra Felicete, que vai a todos os jogos, que está ali na torcida. Me diz assim, Alessandra, para encerrar, qual é o sentimento das pessoas que ficam na tua volta ali? E tava todo mundo chateado, né? Mas é isso aí. Como eu comecei dizendo, meu pai me ensinou assim, meu pai e minha mãe me levaram desde a barriga da minha mãe lá para dentro, no Olímpico.
Então, é isso, né? A gente diz assim, eu vou quebrar minha carteirinha, eu não vou mais, porque esse time, porque isso aí, porque os negócios. E a gente está lá torcendo porque é o clube. A gente gosta do clube e vai passar por essa fase difícil, vai passar. E como todo jogo eu tenho esperança, o próximo vai ser o Grenal, nós vamos chegar lá, nós vamos ganhar, porque eles querem derrubar o Rogers, vão entregar o jogo para nós. E aí, nós vamos ganhar esse de aniversário, tá? Mas como se contenta por pouco, doutora Alessandra? Mas é que agora a gente vai assim, um degrauzinho por vez. Vai ganhar o Grenal e depois perder para quem? Para o esporte? Não é possível, doutora. A virada de chave. Olha, eu gostaria muito... E vocês estão cornetando e o William, vocês vão ver como ele vai jogar. E vai fazer gol aí. Vai jogar. Tu vê que o futebol é isso. Né? Aqui, ó, o futebol, meus amigos, a beleza do futebol é essa loucura, essa magia e essa eterna esperança. Muito obrigado pela audiência e voltem sempre. O próximo programa vai ser melhor ainda, porque nós vamos falar do Grenal.